Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vimos na última aula, então, a questão do serviço público. Começamos a falar dessa questão, da conceituação, o que é um serviço público. Vimos que nós precisamos ali considerar algumas correntes que identificam e que facilitam a formulação do conceito, a corrente objetiva, a corrente subjetiva, a corrente formal, que aí nós conseguimos chegar nos conceitos que a doutrina traz, e aí trouxe para vocês aqui a de Pietro, para quem o serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público. Então, vejam que, dentro dos aspectos, a gente tem atividades de interesse coletivo, a gente tem a presença do Estado, direta ou indiretamente, e a gente tem a submissão ao regime jurídico administrativo, sendo ele total ou parcial. Com isso, nós conseguimos chegar no conceito de serviço público. Nós vimos que os princípios da prestação de serviço público, além de que a administração pública e o prestador de serviço devam observar todos os princípios administrativos que nós já falamos, aqueles lá do 37 caput da Constituição, mais os princípios infraconstitucionais, nós precisamos também observar os princípios disciplinados no artigo 6º da Lei 8987 de 95, que é a lei geral, né, de concessões e permissões. Então, lá a gente viu o princípio da eficiência, da generalidade, da segurança, princípio da atualidade, da modicidade, da cortesia, da isonomia e da continuidade. E aí a gente falou um pouquinho um pouco mais sobre o princípio da continuidade. Nós falamos a questão ali do direito de greve do servidor e a possibilidade de exercer esse direito sem que constitua uma violação ao princípio da continuidade. Nós vimos a questão da possibilidade de interrupção no fornecimento de um serviço público. Então, nós vimos que existem algumas possibilidades que prevêem isso, lá no parágrafo 3º do artigo 6º, desde que verificados alguns requisitos, né, tem que sempre ter esse cuidado, porque estou prestando um serviço para a coletividade. Vimos, então, que quando se fala em competência para prestar o serviço público, nós temos aqui na Constituição a regra da predominância de interesse. Quando o serviço abranger o território nacional, a prestação fica a cargo da União. Se for de interesse regional, fica a cargo dos estados. E quando for um interesse predominantemente local, é de atribuição dos municípios. E aí nós falamos lá da questão da titularidade e da delegação da prestação de um serviço público, a questão da descentralização por outorga, quando eu tenho a transferência da titularidade mais a execução, e a questão da descentralização por delegação, quando eu tenho a transferência apenas da execução do serviço público. E aqui, então, quando a gente fala na prestação do serviço por meio de concessão, nós estamos falando, então, de uma descentralização por delegação realizada através de contrato. Então, pois bem, isso está previsto no artigo 175 da Constituição Federal, estabelecendo, então, que cabe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, e aí estipulando sempre a necessidade de licitação, a prestação de serviços públicos. E aí vejam que precisa de lei para dispor sobre estas regras. E a lei que dispõe sobre isso é a Lei 8987 de 95. Ela estabelece, então, as regras gerais das concessões comuns e permissões e autorizações. E aí, posteriormente, em 2004, foi editada a Lei 11.079, e ela estabelece, então, as regras sobre as concessões especiais, as famosas parcerias público-privadas. Então, como o artigo 75 estabelece a necessidade da lei, então, foi editada regulamentando esta prestação de serviço através do regime de concessão e permissão.
E aí nós vimos, né, que a Lei 8987 ela traz, né, a concessão comum. Tá? O que é uma concessão comum? É a delegação do serviço público, ou seja, a transferência da execução do serviço, que o poder concedente, e aí a gente viu quem é o poder concedente, que é os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com duas exceções ali para as agências reguladoras, a Anatel e a ANEEL, que podem atuar como poder concedente, e os consórcios públicos, consoante disciplinado na 11.107 de 2005, que estabelece também a possibilidade de atuar como poder concedente. Então, concessão comum é quando o poder concedente, que é o titular daquele serviço, ele transfere por meio de contrato a execução daquele serviço. Mas transfere a quem? Quando é concessão, transfere a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, de imediato, eu sei que não pode haver concessão de serviço público à pessoa física. Então, não é possível concessão de serviço público à pessoa física, mas apenas à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E aí, a concessão do serviço público, ela tem que ser feita através de licitação, e agora, então, com uma alteração realizada no ano passado pela Lei 14.133 de 2021, que estabelece, então, a nova Lei de Licitações, e fez uma alteração no inciso 2 do artigo 2º da Lei 8987 de 95, estipulando, então, que a licitação para a concessão de serviço público poderá ser realizada na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Antes da existência desta nova lei de licitações, havia a possibilidade apenas de concorrência. Estabeleceu-se aqui, então, a questão de utilização também do diálogo competitivo. Tá? A pessoa jurídica ou consórcio de empresas, claro, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta risco e por prazo determinado. Lembrando que se o serviço estiver dentro do Programa Nacional de Desestatização, a modalidade licitatória poderá ser o leilão. Tá? Existe uma lei específica que chama Programa Nacional de Desestatização. Se os serviços estiverem naquela lei, pode ser por leilão. E aí a gente viu que a concessão ela pode ser simples, quando eu tenho apenas transferência da execução do serviço, ou ela pode ser uma concessão precedida de obra, ou seja, primeiro você constrói, primeiro você realiza a obra e depois presta o serviço. Tá? Então, nós temos dois tipos de concessão, a concessão simples e a concessão precedida de obra. Vimos que a lei traz uma série de direitos e deveres, tanto ao poder concedente quanto aos usuários. Vimos que a formalização da concessão ela ocorre através de um contrato, porque eu fiz uma licitação, ao final da licitação eu tenho um contrato administrativo. Como é um contrato, ele é por prazo determinado, é previsto em lei, precisa de autorização legislativa específica. Então, quando a administração pública, Poder Executivo, ele quer realizar a concessão de um serviço específico na cidade, ele propõe um projeto de lei à Câmara de Vereadores e aí é publicado, tem ali a autorização legislativa específica para aquela situação. E aí formaliza o contrato e as partes, tanto a administração pública quanto a concessionária, aquela que venceu a licitação, ficam obrigadas aos termos do contrato, ok? Então, sempre devem observar o que está disciplinado no contrato. Como esse contrato é estabelecido por prazo determinado, a prorrogação ela poderá ocorrer desde que esteja dentro dos limites estabelecidos em lei. Então, a lei disciplina ali a possibilidade de prorrogação. Vejam que nós temos uma série de previsões específicas, então tem que dar uma olhadinha na Lei 8987, mas o artigo 15 traz os critérios para o julgamento da licitação. Então, são critérios diferenciados da 14.133, ela tem critérios próprios que devem ser observados. Nós vimos também que quando eu tenho uma concessão de serviço público, a responsabilidade, quando houver um dano, quando houver um prejuízo, a responsabilidade é da concessionária.
primária e objetiva da concessionária. É a concessionária que vai ser chamada em primeiro momento para responder sobre aquele dano, sobre aquele prejuízo. O Estado, e aí digo a administração pública, ela poderá ser chamada a uma responsabilidade subsidiária. O que é uma responsabilidade subsidiária? É uma responsabilidade secundária. Como assim? Digamos que existe um contrato de concessão de transporte público no município. Aí a empresa que ganhou é a empresa X, e lá ela contrata os motoristas e um dia um motorista está dirigindo e acaba batendo em um outro veículo. Essa vítima, né, essa que sofreu o prejuízo, ela vai buscar a responsabilização primeiro da concessionária. Então, ela ingressa com uma ação de reparação de danos, uma ação indenizatória, em face da concessionária, porque a responsabilidade primeira é da concessionária. Se a concessionária não tiver recursos para arcar com a reparação de danos, aí sim eu chamo a responsabilidade da administração pública. Por isso, responsabilidade subsidiária. Primeiro da concessionária, segundo da administração pública, ok? E a responsabilidade, lembrando, ela é objetiva, ou seja, não precisa comprovar dolo ou culpa. Basta que demonstre o nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo. E aí nós vamos ter a responsabilidade. Lembrando também que a responsabilidade ela pode recair tanto quanto o dano for em face de um usuário como de um não usuário do serviço público. Não há mais essa diferenciação. Como que essa concessionária, prestadora de um serviço público, ela vai ser remunerada? Geralmente a remuneração é através de tarifa paga pelo usuário. Então, quando você entra no ônibus, você paga a passagem. Esta é a tarifa. Então, este valor é a remuneração em razão da prestação deste serviço público. O valor da tarifa, ele é estabelecido no contrato, no momento da licitação, é estabelecida uma política tarifária na própria licitação, e lá ficam estabelecidos os momentos em que tem que haver revisão da tarifa, reajuste, enfim. Então, tem essa situação toda. Quando for rádio e TV, daí não é tarifa, é patrocínio, então o nome é diferente, funciona um pouco diferente. E a legislação, ela traz a possibilidade de receitas alternativas. Como assim? As empresas prestadoras do serviço, elas podem buscar uma fonte de renda alternativa para que com isso possa diminuir o valor da tarifa. Então, por exemplo, nos ônibus, é muito comum que se use propagandas, que na traseira do ônibus ou na lateral, algumas empresas façam a sua propaganda. Por esta propaganda, elas remuneram a empresa. E aí, com isso, deveria haver um abatimento no valor da tarifa do usuário. Então, é possível também. E é possível também, e aí vejam, é uma possibilidade, uma faculdade que a administração pública possui de bancar uma parcela da tarifa. Por exemplo, estabelece que a tarifa é R$5, passagem. E aí a administração pública ela diz, ok, eu banco R$2, o usuário vai pagar 3. Então, é possível que se faça, é possível que a administração pública arque com uma parte ali da tarifa, mas é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Se a administração pública entender que não tem recursos para tal, ela não é obrigada a isso, tá? Aqui na concessão comum, tá? Então aqui o recurso público ele é facultativo. A gente falou um pouquinho sobre a questão da intervenção, quando houver irregularidades. Vimos que a lei estabelece a possibilidade de utilização de arbitragem para resolver conflitos oriundos do contrato. O nosso querido amigo doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não gosta muito da utilização dos meios privados de solução de conflitos, quando envolve recursos públicos. Ele tem um certo receio quanto a isso, mas a legislação ela estabelece, então, esta possibilidade, ok? E aí nós chegamos na extinção da concessão. Como que ela se extingue? Bom, primeiro, quando tem o advento do termo contratual, ou seja,
chegou no prazo estabelecido, terminou o prazo que foi estabelecido. Foi estabelecido 15 anos, terminou. Então, com isso, extingue-se a concessão. Pode haver também a rescisão administrativa unilateral. Essa somente é possível quando a iniciativa for da administração pública. Então, a administração pública ela pode rescindir unilateralmente um contrato de concessão. Então, a rescisão administrativa unilateral é quando a administração ela diz que não quer mais continuar com aquele contrato. Esta rescisão administrativa ela pode ocorrer por duas situações. Ela pode ocorrer por interesse público. Não é mais do interesse público que se mantém aquele contrato. Então, eu, administração, por motivo de interesse público, quero rescindir o contrato. Nesse caso, o termo utilizado é encampação. Então, quando vocês ouvirem o termo encampação, é quando a administração ela está rescindindo de forma unilateral um contrato de concessão em razão de um interesse público. A segunda possibilidade de rescisão unilateral é quando houver o descumprimento de cláusula contratual por parte da empresa. A empresa não está cumprindo o que foi estabelecido no contrato. E aí, então, a administração ela pode rescindir o contrato. E aí, neste caso, chama, então, caducidade. O que é a caducidade? Aqui, no contrato de concessão, porque a caducidade tem outro termo também. No contrato de concessão, a caducidade, a rescisão administrativa unilateral em razão de descumprimento de cláusula contratual por parte da empresa. Quando houver encampação, como a empresa não fez nada de errado, mas a administração vai rescindir por interesse público, a administração indeniza a empresa se houver algum prejuízo. Já na caducidade, como houve um descumprimento contratual por parte da empresa, a empresa causou um prejuízo, a empresa é que deve indenizar a administração pública. Tá? Então, nossos dois conceitos, encampação, caducidade. Quando o contratado não quer mais, professora, mas e se o contratado não quer mais, ele não pode rescindir unilateralmente? Não. Aí ele tem que buscar rescisão via judicial. Tá? Então, rescisão judicial, quando o contratado não quer mais. A rescisão consensual é aquela amigável, quando as duas partes concordam, ok, a gente não quer mais o contrato, certo. A anulação, quando houver uma ilegalidade, ou seja, o contrato foi feito lá e tinha alguma questão irregular que não dá para manter o contrato, ele vai ser anulado. Ou quando houver ali a falência do contratado, digamos que fez um contrato com uma pessoa física, a pessoa faleceu, ou um contrato que vai ser mais difícil, porque é com pessoa jurídica, mas enfim, ainda é possível, ou a extinção da pessoa jurídica, né? Então, a falência, quando houver falência da pessoa, tem uma discussão, falência da empresa, né? Da pessoa jurídica, então tem alguma discussão, mas uma das hipóteses de extinção é a falência da pessoa jurídica, ou a sua própria extinção. E aí extingue-se o contrato porque não tem mais como continuar. Então, essas as formas de extinção da concessão, ok? E aí, nós chegamos na concessão especial. A concessão especial, então, ela está disciplinada na Lei 11.079 de 2004. É a chamada, a famosa parceria público-privada. Aqui eu vou abrir um parênteses, por quê? Esses tempos também ali na Câmara de Vereadores, eles estavam discutindo essa questão de parcerias público-privado. O que era uma parceria? E as pessoas confundem. Gente, é assim. Nós temos a parceria público-privada, que é a prevista na 11.079, que é um contrato que é feito ali através de licitação para que seja ali realizado, prestado algum serviço, tá? Mas nós temos também as parcerias da Lei 13.019, que é a lei que regula as parcerias com as entidades, com as organizações da sociedade civil.
popularmente chamadas de ONGs. Então, quando, por exemplo, o município, ele firma lá um convênio, chama de convênio, mas é uma parceria, com uma organização da sociedade civil, uma ONG, por exemplo, né, que é popularmente chamada de ONG para o direito ao SC. Quando firma uma parceria com elas, não vai, em regra, não vai ter licitação, vai ser para uma atividade de interesse público. Lá, a questão vai ser relacionada a um chamamento público, então é diferente. Lá, então, eu tenho a parceria com as organizações sociais, as organizações da sociedade civil, tem essas parcerias que são reguladas pela 13019, tá? Que é de 2014, que é uma coisa. Não é o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de parceria público-privado. É que como também lá, naquela lei, você tem uma parceria da administração com uma organização que é privada, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Lá eu tenho um tipo de parceria regulado por uma lei específica, que é quando eu tenho a realização de uma atividade específica lá, de um interesse social. Aí eu vou lá, e aí lá é por chamamento público, enfim, é diferente. Aqui nós estamos falando de parceria público-privada, nós estamos falando de uma concessão especial, nós estamos falando de uma descentralização por delegação. Só que ela é chamada de especial porque ela difere um pouco da concessão comum. Ela tem umas previsões aqui um pouco diferenciadas. Por quê? Porque a gente tem aqui um investimento privado que a gente não tem na concessão comum. Por isso que é chamado de parceria público-privada. Muitos doutrinadores, eles criticam esse termo. Eles dizem que não é uma parceria. Quando você tem, se você buscar no dicionário, enfim, parceria envolve uma conjugação de interesses. Ou seja, um exemplo, quando vocês vão fazer um trabalho de alguma disciplina, eu tenho que entregar um trabalho para o professor, aí vocês têm que fazer em dupla, aí vocês se reúnem em dupla, vocês fazem o trabalho, qual é o objetivo da dupla, dos dois integrantes ali da dupla? É fazer um bom trabalho para tirar uma boa nota. O objetivo aqui é o mesmo. Então, isso é uma parceria. Aqui, gente, os doutrinadores, eles dizem que, na verdade, a empresa tem um interesse aqui, que é o interesse de prestar um serviço e ganhar dinheiro, lucro. O poder público tem um interesse, que é o interesse de prestar o serviço que ele não consegue prestar diretamente. Então, os interesses não são, o objetivo não é o mesmo. Por isso que eles dizem que não poderia chamar parceria público-privado. No entanto, esse é o termo que na prática se usa, né? Então, na prática a gente vai usar parceria público-privada, um contrato de concessão especial, certo? Mas por que veio esse negócio de concessão especial? Vejam, surgiu em 2004. Na verdade, o poder público, a administração pública, ela começou a olhar assim para o que a iniciativa privada faz, e ela começou a perceber, nossa, mas a iniciativa privada faz algumas atividades com muita eficiência, né? Ela presta um serviço de forma eficiente. Vamos pensar uma forma de trazer a iniciativa privada aqui para a prestação de serviço público, para que a gente consiga trazer essa eficiência para dentro do setor público. Esse foi o pensamento quando, então, se fez a Lei 11.079 de 2004. O objetivo foi buscar o investimento privado e trazer a eficiência da iniciativa privada para dentro do setor público. E aí, então, se estabeleceu aqui a Lei 11.079, prevendo as concessões especiais. Especial porque ela traz o parceiro privado com investimento aqui na prestação de um serviço público. Então, vejam, a parceria público-privada nada mais é do que acordos firmados entre um particular e o poder público para a prestação de um serviço público de forma menos dispendiosa do que o normal. Tá? Então, a gente tem a Lei 11.079 trazendo aqui a parceria, a concessão especial. Vejam, lá, se vocês entrarem lá na lei, vocês vão ver
Lei 11.079 institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Lá no artigo 1º da lei, a gente vai encontrar esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vejam, ela traz aqui o objetivo da lei é regulamentar, estabelecer as regras para que sejam firmadas essas parcerias público-privadas. No artigo 2º, a gente tem ali as espécies de parcerias. Então, no artigo 2º, diz lá, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Bom, vamos lá. O parágrafo 1º, ele traz concessão patrocinada. O que ela é? É concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, a gente vai ter aqui como é que eu vou dizer? Um patrocínio do poder público. Lembra que lá na concessão comum, a gente viu que é uma faculdade do poder público bancar uma parte das tarifas? Era uma faculdade. Por que eu chamei bastante atenção de vocês lá quando eu falei que é uma faculdade? Porque aqui, gente, na parceria público-privada, o poder público obrigatoriamente tem que bancar uma parte no contrato. Então, aqui, obrigatoriamente, o poder público ele vai entrar com uma contraprestação pecuniária. Então, vai ter, sim, recursos públicos na parceria público-privada. Eu vou ter uma parte de recurso privado e uma parte de recurso público. O recurso público, pela lei, ele é limitado a 70%. Então, o poder público, ele poderia entrar com uma contraprestação de até 70%, salvo se a lei disser de forma diferente. Então, se for feita uma lei autorizando que seja 80%, pode. Mas se não tiver esta lei específica autorizando que o valor seja diferente, fica limitado a 70%. Ela pode patrocinar 40%? Pode. Pode patrocinar 60%? Pode. Pode patrocinar 80%? Só se estiver previsto em lei. Então, a concessão patrocinada é aquela que envolve obrigatoriamente uma parcela paga pela administração pública, que pode ser de até 70%. Então, até 70%. A administração pública é que decide a porcentagem, tá? Geralmente, a administração pública, a depender do contrato, ela vai, então, dizer, eu vou bancar 50%. Geralmente, a administração pública, então, ela decide quanto de porcentagem ela irá bancar, a depender do contrato e a depender do orçamento que ela tem, ok? Então, tenho ali uma contrapartida, uma contraprestação por parte da administração pública. Uma parte vai ser o próprio usuário, através do pagamento de tarifa, e uma parte, obrigatoriamente, vai ser a administração pública. Então, se contratei, fiz uma concessão, uma parceria público-privada com uma empresa para que ela construa linhas de trem e depois preste o serviço de linhas de trem. Então, ela vai investir, ela vai fazer a obra. Aí depois ela tem que reaver esse dinheiro que ela investiu na obra. E aí vai ser através da tarifa do usuário e de uma parte que a administração paga. Tá? Então, na patrocinada, a gente tem uma parte é a tarifa, então, adicionalmente, a tarifa que é paga pelo usuário, há uma contraprestação do poder público ao parceiro privado. Tá? Lembrando que essa contraprestação não pode ultrapassar 70%, salvo se estiver previsto em lei específica. Isso está disciplinado na Lei 11.079. A gente for lá no artigo 10, parágrafo 3º,
Artigo 10, parágrafo 3º, vai dizer, então, ó, as concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Então, artigo 10, parágrafo 3º diz que até 70, ok. Mais de 70 tem que ter lei específica. Ok? Essa, então, a nossa concessão patrocinada. E aí, a segunda modalidade de parceria público-privada é a concessão administrativa. A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Gente, a concessão administrativa é aquela na qual a própria administração pública fica responsável pelo pagamento das tarifas, uma vez que ela é a usuária do serviço prestado de forma direta ou de forma indireta. O que isso significa? Que a própria administração é quem paga tudo, certo? Assim, vou dar um exemplo para vocês para entenderem. Digamos que a administração pública, ela realiza uma parceria público-privada para a construção de um presídio e para a prestação de serviço prisional. Gente, ok, a empresa assinou o contrato, ela construiu o presídio e agora ela tem que prestar o serviço prisional. Como que ela vai receber? Quem que vai pagar? Quem que é o usuário? É o preso vai pagar a tarifa? Como se ele está preso? Neste caso, é a administração. Ela é a usuária direta e indireta do serviço. Então, ela que paga, ok? Existe, na doutrina, vou dizer para vocês, que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que a concessão administrativa é uma falsa concessão, tá? Ele diz que o legislador, ali a lei, ela estabeleceu, permitiu ali, por meios transversos, né, realizar um contrato de prestação de serviço público com um regime diferenciado e muito mais vantajoso para o contratado. Na verdade, o professor Celso, ele diz que essa concessão administrativa nada mais é do que um contrato de prestação de serviços. Só que, em vez de fazer este contrato de prestação de serviços pela lei de licitações e assinar esse contrato pela lei de licitações, se estabeleceu essa possibilidade aqui, já que esta lei é mais vantajosa para o contratado. Isso é o que diz o Celso. Já que ele diz que, na verdade, você vai ter uma empresa prestando um serviço e a administração pagando, porque não vou ter o usuário pagando. Então, ele faz esta observação, enfim. Então, tem ali uma aproximação do contrato da prestação de serviços. Claro, daí outros doutrinadores vêm e dizem, não, é parecido, mas é um contrato que tem umas certas peculiaridades, por exemplo, um grande vulto de investimento do parceiro privado, já que ele fica responsável por todos os custos da execução do serviço, a impossibilidade de celebração de um contrato apenas para a prestação de serviço. A gente vai ver que na parceria público-privada eu não posso ter contrato único, eu sempre tenho que ter duas ou mais atividades previstas no contrato, então tem que ser um contrato de obra e serviço, ou de serviço e fornecimento, ou de obra e fornecimento, não pode ter objeto único. Então, essa seria mais uma situação aqui que demonstra a diferença e do porquê da existência da concessão administrativa, ok? Só queria comentar com vocês que o Celso, ele faz esta observação em relação à concessão administrativa, ok? Então, nós temos aqui as duas modalidades de parceria público-privada, concessão patrocinada e a concessão administrativa. Quais as características, então, da parceria público-privada? Bom, primeira característica é que nós temos um financiamento privado.
nós temos aqui, na verdade, a administração pública, ela não vai disponibilizar recursos financeiros para o custeio integral dos empreendimentos. Quem vai fazer o investimento, quem vai arcar com os custos é o parceiro privado. Então, o parceiro privado vai arcar ali com os custos para a construção ali da obra e para a prestação do serviço público. Isso é justamente porque vai permitir que a administração execute obras de interesse coletivo, né, que não poderiam ser realizadas por falta de disponibilidade financeira se o município tivesse, ou se a administração pública tivesse que fazer. Então, financiamento privado, claro que depois ele vai reaver estes valores que ele investiu, mas através da tarifa do usuário e da parcela paga pela administração pública. Nós temos aqui, gente, nas parcerias público-privadas, um compartilhamento de riscos. Ou seja, se o negócio não der certo, vão dividir os prejuízos. Gente, aqui a responsabilidade, lembra que lá na concessão comum a responsabilidade é subsidiária da administração pública? Aqui ela é solidária, ou seja, dividem os riscos. A pessoa, quem sofreu o prejuízo pode ingressar com ação tanto contra a empresa, tanto contra a administração pública. Ela pode escolher, porque aqui nós temos uma responsabilidade solidária, ou seja, de ambas, tá bom? Não precisa primeiro ir para a empresa, depois para a administração pública, não. Posso ir direto para a administração pública, eu posso ir direto contra as duas, tá bom? Então, aqui há um compartilhamento de riscos, uma responsabilidade solidária da administração pública pelos danos causados na prestação dos serviços, tá? Da mesma forma, eu tenho um compartilhamento dos ganhos decorrentes da redução do risco, quando tem ali financiamento ali pelo parceiro privado. Então, tenho os custos, os bônus e os ônus são divididos, certo? E a gente tem aqui também, como característica da parceria público-privada, a pluralidade compensatória. O que é isso, gente? É que a legislação ela estabelece diferentes formas em que o Estado, que a administração pública, pode efetuar o pagamento para o parceiro privado. Então, a legislação ela prevê uma série de garantias ao parceiro privado. Então, podem ser oferecidas, podem ser concedidas algumas vantagens pecuniárias, né, de diferentes tipos para o parceiro privado. E aí, pode ser através de ordem bancária, então é possível definir se o pagamento é em dinheiro, então, e aí, além de se definir que o pagamento seja em dinheiro, pode-se definir que seja realizado conforme o desempenho da empresa. A empresa completou 20% da obra, vou pagar o valor X, mais 20%, X. Então, é possível que se estabeleça ordem bancária esse pagamento em dinheiro e pode ser estabelecida esta remuneração variável conforme o desempenho. Conforme a empresa tiver o desempenho ali, ela vai receber, tá? Então, pode ser esse variável. Existe a possibilidade também da cessão de créditos não tributários. Como assim? Digamos que a administração pública ela entrou, e aí é créditos não tributários, tá? Porque os tributários eles não podem ser vinculados a isso. O que é um crédito não tributário? Um crédito não tributário é quando, por exemplo, você bateu no carro da prefeitura. E aí a prefeitura entrou com ação, o município entrou com ação contra você, e aí você tem que pagar, você pagou, você depositou em juízo o valor. Isso é um crédito não tributário. Tá um exemplo, tem vários, mas isso seria um exemplo de crédito não tributário. E aí a administração pública ela pode dizer, no processo tal, o crédito oriundo do processo tal será cedido ao parceiro privado no contrato de concessão especial X, tá? Isso, então, seria uma cessão de crédito não tributário. Em vez da administração pegar o dinheiro, depois pagar, ela já vai direto. Quando entrar o crédito aqui, já transfere lá para o parceiro privado. Isso seria uma cessão de crédito não tributário. Existe também a possibilidade de outorga de direitos em face da administração pública.
Aqui, gente, só para... Vou tentar explicar através de um exemplo também. Nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, em Joinville. Em Joinville tem uma tal de outorga onerosa. Tá? Digamos que eu tenho em Joinville uma regra de que eu posso construir até um determinado gabarito. Tem lá a regra, tá? De tantos metros. E aí, existem algumas empresas que querem, ou pessoas que querem construir um pouquinho a mais. Aí ela tem que pedir autorização para o município e ela paga para ter esse direito, certo? Isso se chama uma outorga onerosa. E aí, o que a administração pode fazer? O que eu for receber desse direito vai ser transferido para parceria por parceiro privado. Isso seria uma outorga de direitos. E, por fim, a outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. A administração pública tem um prédio e ela alugou para uma empresa X. Ela recebe o aluguel. Desde ela recebeu o aluguel, ela transfere para o parceiro privado o aluguel. Tá? Então, seria essa outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, certo? Então, é essa a situação. Então, estas são as formas de remuneração, de garantias ali ao parceiro privado. Além dessas características, nós temos na legislação como é feito um contrato entre o poder público e o parceiro privado. No contrato, geralmente, se exige alguma garantia. Né? Tem que garantir, vai que não consegue cumprir o contrato, tem que se estabelecer uma garantia. Então, a legislação estabelece lá algumas garantias que são prestadas pelo parceiro privado ao parceiro público e as garantias do parceiro público ao parceiro privado. Então, os dois têm que prestar garantia. Geralmente, quem escolhe qual garantia vai prestar é a pessoa que presta. Então, o parceiro público, ele pode exigir determinadas garantias do parceiro privado. Tá? Então, ele vai estabelecer uma porcentagem do contrato que o parceiro privado tem que oferecer em garantia. A legislação estabelece uma garantia em valor não superior a 5% do contrato. E aí o parceiro privado escolhe como ele vai prestar essa garantia. Ele pode prestar através de pagamento em dinheiro, ele pode prestar através de seguro-garantia, de fiança bancária ou títulos da dívida pública. Tá? Então, ele pode prestar de alguma dessas formas. Então, ele diz para o poder público, eu vou prestar esta garantia aqui que eu vou cumprir o contrato. E o poder público, ele também tem que prestar garantias, tá? Além das formas lá que ele remunera, ele tem que garantir. E aí, o parceiro público, ele escolhe. Ele pode garantir o contrato através de vinculação de receitas. Ele pode dizer, o que entrar de receita dessa situação, ela está vinculada ao contrato. Então, o parceiro privado tem uma garantia que ele vai receber. Pode instituir fundos especiais. Então, por exemplo, se for no município, o município pode criar um fundo municipal da parceria público-privada. E aí, lá, algumas verbas vão para esse fundo e esse fundo vai garantir. Se acaso o poder público município não conseguir cumprir o contrato, tem um fundo lá garantidor. Pode contratar seguro-garantia. E aqui, gente, presta atenção, porque uma vez caiu em concurso e o povo errou. O poder público, ele pode prestar garantia em forma de caução, tá? Essa caução, ela pode, inclusive, ser prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras ou por fundo garantidor ou empresa estatal criada para esta finalidade. A questão aqui que caiu no concurso foi a questão dos organismos internacionais. Daí caiu na prova pedindo se podia um organismo internacional prestar caução como garantia do poder público num contrato de parceria público-privada, e o pessoal pensou, imagina, internacional não existe, vai se meter nos nossos contratos. Pode, tá? Pode, está previsto na lei. Então, só para vocês, se cair alguma coisa, é possível prestação de garantia aqui, inclusive por organismos internacionais. Beleza? Gente, tem a parceria público-privada, ela tem algumas características específicas que são chamadas de vedações, ou seja, é proibido no contrato de parceria público-privado. O que é proibido? Em relação ao valor.
não posso fazer um contrato, uma parceria público-privada em valor inferior a 10 milhões. Vejam que os contratos, os valores das parcerias são muito altos. Antes, era 20 milhões. Tá? Quando a lei, em 2004, quando a lei foi estipulada, esse valor era de 20 milhões. Em 2017, foi reduzido para 10 milhões. Tá? Antes não podia ser inferior a 20. Hoje, no parágrafo 4º do artigo 2º, então, o valor não pode ser inferior a 10 milhões. O prazo de uma parceria público-privada, gente, não pode ser inferior a 5, nem pode ser superior a 35 anos, tá? Então, não pode ser inferior a 5 anos e nem superior a 35 anos, incluindo ali as prorrogações. Então, se eu fizer um contrato de 15 anos, eu posso prorrogar por mais 15, tá? Então, não pode ser inferior e nem a 5 e nem superior a 35. E o objeto, como eu mencionei para vocês, ele não pode ser único. Então, sempre tem que envolver 2 elementos. Serviço e obra, serviço e fornecimento, ou obra e fornecimento, tá? Então, tem que sempre ter ali 2 elementos no contrato de parceria público-privada. As diretrizes da parceria público-privada estão lá no parágrafo do artigo 4º da lei, então depois dê uma olhadinha no artigo 4º, tem lá as diretrizes, né? Como que tem que ser feito, enfim, todas aquelas situações. No artigo 5º, a gente encontra lá as cláusulas, tá? Então lá tem que constar na cláusula o prazo de vigência, as penalidades, repartição de risco, então tem uma série de cláusulas que tem que estar previsto no contrato lá de parceria público-privada. Beleza? Pois bem, tenho que fazer, como que vai funcionar para fazer uma parceria público-privada? Licitação. Então, também procedimento licitatório. E aqui a gente tinha a previsão da concorrência e agora, a partir da nova lei de licitações, diálogo competitivo. Então, pode ser por concorrência ou diálogo competitivo. Então, foi alterada aqui a Lei 11.074, pela Lei 14.133, estabelecendo aqui que a modalidade licitatória para uma parceria público-privada vai ser, então, realizada através de concorrência ou através de diálogo competitivo. Para a parceria público-privada, vai precisar de autorização da autoridade competente, tem que submeter a minuta do edital. Então, a administração pública, ela vai elaborar lá a minuta do contrato. Então, vai estabelecer mais ou menos o que ela quer, quais os deveres, qual o prazo. Ela vai elaborar a minuta do contrato, do edital, e ela vai submeter à consulta pública. Então, ele vai publicar na imprensa oficial, no jornal de grande circulação, enfim, e aí vai colocar lá para que as pessoas possam fazer sugestões, que as pessoas saibam que vai ser realizada aquela parceria público-privada e que possam se manifestar, dizendo se há alguma irregularidade, se tem que ser feita de outra forma. Então, tenho que colocar, submeter a consulta pública, vai ficar lá num prazo em consulta pública para que as pessoas possam se manifestar sobre aquela situação, sobre aquela parceria, tá? Aí sim, vem o instrumento convocatório. Na lei antiga, ela estabelecia a possibilidade de inversão de fases. Porque a gente, quando falar de concorrência, a gente vai ver, na lei antiga, as fases eram edital, habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação. Enfim, as fases. E aí essa lei dizia que podia inverter a fase de classificação e habilitação. Primeiro classificar, depois habilitar. Só que isso agora virou regra na lei de licitações. Então, essa inversão de fases não vai ser mais aplicada, porque já é nas fases normais, tá? Já foi arrumado. E aqui é possível também, na licitação, quando for realizar aqui uma licitação para a concessão para a parceria público-privada, a licitação, então, aqui com possibilidade de lances verbais. Então, as propostas que ficarem até 20% da melhor proposta, estes podem dar lances verbais. Por exemplo, digamos que a melhor proposta ficou em 10.
E aí, o que ficou até 20% desse 10 podem dar propostas. Então, esses outros podem dizer, eu baixo para 9.900, o outro, eu baixo para 9.850. Então, podem dar lances verbais para chegar no melhor preço, ok? Então, essa ideia também aqui da parceria público-privada, essa possibilidade dos lances verbais ali, que serão oferecidos pelas empresas que ficarem dentro dos 20% da melhor proposta, certo? E aí, para fiscalizar a concessão especial, então a parceria público-privada, ela tem ali uma fiscalização, e aí vai ser criada uma sociedade de propósitos específicos. Tá? Ela deve ser criada previamente à celebração do contrato, e ela é responsável pela implantação da parceria. Então, a sociedade de propósito específica, ela vai ser criada pelo ente público e pelo parceiro privado, com a finalidade de implantar e gerir a contratação, tá? A sociedade, ela pode ser companhia, inclusive de capital aberto, e aí só não pode o poder público deter a maior parte do capital social votante da entidade específica, porque senão ficaria comprometida a sua imparcialidade. Então, criada a sociedade e ela vai fiscalizar a execução da parceria público-privada, ok? Pois bem, então nós vamos agora para a permissão de serviço público. Gente, a permissão de serviço público, ela também está prevista na Lei 8.987, só que em um único artigo, no artigo 40 da Lei 8.987 de 95. Então, em regra, eu vou pegar este artigo e no que não estiver dito neste artigo, eu considero o restante da lei. Mas, veja, a permissão de serviço público também é delegação de serviço público, ou seja, a transferência da execução é realizada pelo poder concedente para pessoa jurídica ou pessoa física. Vejam, permissão de serviço público pode ser para pessoa física, tá? Isso aqui é um contrato, tá? É um contrato. Tem muita gente que defende, antigamente se defendia muito que era um ato administrativo, hoje não é mais, é um contrato administrativo, tá? Então, eu tenho aqui o poder concedente, a administração pública, vai transferir a execução de um determinado serviço para uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, a prestação de um serviço público. Isso é feito também por um contrato, então tem prazo determinado, só que a permissão de serviço público não precisa de autorização legislativa específica, não precisa mandar lá o projeto para a Câmara de Vereadores, por exemplo, no município, aprovar. Pode ser feito diretamente. Também é por licitação, só que daí aqui a modalidade licitatória depende do valor da permissão, não tem uma modalidade específica como tem para concessão. Aqui vai realizar licitação a depender do tipo ali de prestação de serviço público, certo? E como ela é um contrato, acaba que a precariedade ela fica mitigada. Antigamente se defendia que era um ato administrativo e aí ele poderia ser desfeito a qualquer tempo, sem qualquer pagamento de indenização por parte da administração. Isso é o Instituto da Precariedade. Hoje não. Hoje é um contrato administrativo, é um contrato de permissão de serviço público, e aí é possível ser desfeito a qualquer tempo. A gente viu que pode haver rescisão unilateral. Mas, havendo isso, a administração deve indenizar a parte, já que não cumpriu o contrato até o final. Tá? Então, essa é a permissão de serviço público. Vejo que não tem muita regra específica para ela. Delegação, pessoa física ou pessoa jurídica, prazo determinado, não precisa de autorização legislativa e a licitação depende ali do objeto do contrato. E, por fim, a autorização de serviço público, essa não tem previsão legal, ela é criada ali pela doutrina, e aí jurisprudência estabelece os seus requisitos. A autorização de serviço público é, sim, ato administrativo, tá? É um ato discricionário, é unilateral e é precário. Pode ser desfeito a qualquer tempo, sem qualquer indenização por parte da administração pública. São os pequenos serviços, casos de urgência, por exemplo, autorização, em alguns municípios, a autorização de serviço de táxi, em Joinville é permissão de serviço.
Transporte escolar é uma autorização de serviço público, tá? Então, nós temos a autorização. Na verdade, eu vou postar depois para vocês um texto sobre a diferença ali de autorização de serviço público, o que se considera, então. Geralmente, como ela não está expressa em lei, aplica-se tudo o que couber ali, que for cabível do contrato de concessão, lembrando que a autorização de serviço público é um ato administrativo. Ok, gente? Tudo certo?